Boas, companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico de hoje: vale a pena ser youtuber? Neste caso, motoblogger. Embora a minha introdução tenha sido por youtuber, porque estou a falar aqui na generalidade dos youtubers que produzem conteúdo para o YouTube, como é óbvio, e não só para o motoblog. Embora eu faça aqui um dito motoblog, chamem-lhe o que quiserem, a gente expressa aqui as nossas opiniões, as nossas experiências, e depois a pessoal rotula aí da maneira que bem quiser, motoblogger, youtuber, seja o que for, ok, pessoal? E será que vale a pena? É assim, se vocês olharem numa perspectiva de monetária, digo-vos já, para esquecer, ok? Nisso eu ainda não via um cêntimo que fosse disto, porque, como vocês sabem, só está habilitado a tirar alguma rentabilidade do YouTube quem tiver mais de 1000 subscritores e 4000 horas de visualizações, ok? Por isso ainda me falta muito caminho para lá chegar, e para vos ser sinceros, nem sei qual será a dita rentabilidade disso, ok? Estou aqui completamente às escuras. Claro que existem aí youtubers que fazem disto vida e conseguem tirar uma rentabilidade muito grande do YouTube, não é? Aquele pessoal com milhares, milhões de subscritores e milhões de horas de visualização conseguem tirar aí uma rentabilidade muito boa, que até lhes dará a independência financeira a produzir conteúdo só para o YouTube. Não é o meu caso. O meu caso é mais no âmbito da partilha da minha opinião e de algumas recomendações que eu possa fazer, ok? Dentro da minha experiência. Então vocês estarão aí a dizer: se isso não dá dinheiro, para que é que tu te metes nisso? Primeiro, porque, como eu disse, é uma partilha de conhecimento, e acho que a partilha nunca deve, ou seja, o conhecimento nunca deve ficar focado só em nós, ok? A partilha deve ser algo, como a palavra diz, que conhecimento que deve ser transversal a toda a gente, ok? Claro que há muita gente que diz: mas esta partilha, isso é o segredo do negócio e não há que se partilhar nada nem mais alguma coisa. Isto não tem a ver com isso, isto não é nenhum negócio, isto é uma partilha de conhecimento e de experiências de andar de moto e conhecimentos de moto. Isto por si só é um ato perigoso, e então qualquer tipo de conhecimento que a gente tenha adicional que nos possa dar segurança, a meu ver, é uma mais-valia. É isso que eu tento transmitir. Tento transmitir nesse sentido, e tento transmitir que depois de eu estar metido nisto, não é? De apanhar o
o dito bichinho aqui pelo motoblogger ou pelo youtuber, como vocês lhe queiram chamar. De certa forma eu consegui perceber que o YouTube é algo mais. É algo mais porque antigamente nós estávamos limitados e quando uma pessoa aparecia aí na televisão, ou seja o que for, que aparecesse nas notícias ou em algum evento, que aparecesse ali na televisão, dizia-se logo, tiveste os teus 5 minutos de fama, já tiveste os teus 5 minutos de fama, já és o maior, ou isto ou aquilo. Hoje em dia, com isto das redes sociais, com YouTubes e outros canais até, que vocês podem transmitir vídeos e mesmo fazer, vamos chamar, diretos e tudo mais, por uma comunidade alargada, os vossos 5 minutos de fama podem se transformar em horas e horas e horas e horas e horas de fama. Ok? Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo não é a fama, embora isto abriu-me aqui horizontes para esse. Ou seja, vamos lhe dizer que antigamente tinha um tipo de palas aqui e que o YouTube ajudou aqui a alargar novos horizontes, na perspectiva de ter outra mentalidade. Porque, apesar de eu fazer vídeo e criar conteúdo para que as pessoas possam ver e de certa forma achem interessante o conteúdo e subscrevam o canal, porque é isso que nos dá apoio, a subscrição, quanto mais subscritores nós temos, os comentários positivos e tudo mais, isso dá-nos vontade a continuar. Mas neste momento eu posso-vos dizer que, apesar disso ajudar, como é óbvio, já não é tanto o que me motiva. O que me motiva neste momento é que eu capacitei-me que isto é uma biblioteca que o YouTube nos permite e um histórico das nossas diferentes fases da vida, ok? Ou seja, eu fiz aqui vídeos da pandemia, fiz vídeos de tudo, certos pontos da minha vida, o meu filho partiu o braço, ou seja, isto cria-nos aqui um histórico, mesmo para nós, um dia mais tarde recordar-nos, que nos vai criar aqui alguma nostalgia e que nos vai lembrar de determinados momentos. Quem nos diz a nós, diz elementos da nossa família um dia, não é? Porque a gente está a criar aqui esta biblioteca, este histórico, e um dia mais tarde, porque vocês podem tornar isto público ou privado, vocês ao torná-lo público, um dia os vossos netos, os vossos bisnetos, seja o que for, vão ter a possibilidade de vir consultar esse conteúdo que vocês produzem e de certa forma conhecer-vos um bocadinho melhor além fotos, porque e se tivermos fotos é uma sorte, mas hoje em dia com o Facebook e tudo mais já existe essa disponibilidade. A gente no Facebook e tudo também consegue criar esses históricos e noutras redes sociais, como é óbvio, mas não nos permite criar tipo estes, a gente não posta lá vídeos tão grandes com discursos nem tudo mais, ok? E o YouTube permite-nos criar esse conteúdo e dar-nos a conhecer um bocadinho mais de nós. Nesse sentido, eu considero isto como um arquivo para a posterioridade. Ou seja, criava-se antigamente, ainda se cria, e havia isso, não sei se ainda se faz nas escolas, criava-se aquelas cápsulas no tempo, não é, das crianças que metiam lá um objeto e enterrava-se, e daqui a muitos anos desenterrava-se, ou quem fosse lá, para ter noção, para ter ali a ver como é que as coisas eram há coisa de 10, 20 anos atrás. E as pessoas têm exatamente essa mesma possibilidade ao consultar o conteúdo que a gente produz no YouTube. Por isso, meus amigos,
o meu feedback é que toda a gente possa criar conteúdo no YouTube. Pá, não tenham vergonha, não tenham receio, não tenham nada. Porque, pá, vocês estão ali a falar para vocês próprios e não têm aquela interação direta com o público, vamos lhe chamar assim, ou as pessoas. Por isso vocês criam aquilo na boa mesmo. Não têm qualquer problema. E fica ali um registro engraçado de quem vocês eram. Quem vocês eram para os vossos familiares e de quem queira consultar o canal, como é óbvio. Por isso eu sou apologista cada vez mais que se possa criar conteúdo. Pá, pode ser conteúdo ser público ou privado, não é? Vocês podem meter aquilo só tipo como uma situação privada para vocês, ou podem pôr aquilo público para toda a gente ver. Ok? Aí já vai da cabeça de cada um. Embora eu acho que, estando público, haverá uma maior facilidade de consulta e de partilha. Ok? Esta é a minha opinião. Por isso, espero que vocês mudem esse chip, que o YouTube é só para pessoas especiais ou que tenham dotes especiais, ou seja o que for, ou que tenham muito dinheiro, nada disso. Pá, eu com um telemóvel, com uma coisa de 16 euros, mais uma coisa de 10, pá, se gastei aqui 30, 40 euros foi muito, um telemóvel qualquer, hoje em dia qualquer gente tem um telemóvel, qualquer pessoa tem um telemóvel, pode fazer conteúdo, pode filmar, pode tirar fotografias à vontade, pá, com melhor ou pior qualidade, como é óbvio, mas pode fazer perfeitamente, ok? Não é essa a desculpa. Por isso, pá, a meu ver, acho que toda a gente devia criar conteúdo no YouTube, ok? Porque, pá, acho que é ali um histórico e um arquivo vosso para as gerações vindouras, ok? Porque eu não tive conhecimento, ou não conheci os meus bisavós, nem os antes deles, não conheci ninguém, e fotografias também não se conseguiram recuperar, ou pouca coisa existe, pá, mas nunca os ouvi a falar, não sei qual era a personalidade deles, não sei a maneira deles, e com isto a gente pode ter acesso a essas situações para as gerações que surjam a seguir a nós, ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam aí o canal, façam um grande like, ativem as notificações e fui!